que necessita tanto agora, Pai, do Senhor. É um vaso, Deus, na mão do oleiro, Senhor. E esse vaso, Pai, tem as leis, Pai. Esse vaso tem a tua presença, Pai. Esse vaso tem o teu poder, tem a tua autoridade, Senhor. Pois eu chamou ele, Deus, com poder, com autoridade, Deus, para pregoar tua palavra, Deus, para falar boas novas, Senhor. Então, que nesta noite, Pai, através da sua vida, Pai, através da sua boca, o Senhor venha falar com a tua igreja, Pai. Abençoa, Pai, esse ministério, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, Deus. Mas que nesta noite, Pai, a tua palavra, Senhor, ela vá e ela produza nesta noite, Pai, cura e libertação, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sou grato a Deus, ao Filho, ao Espírito Santo, por permitir chegar a esta casa de oração. Quero agradecer também ao meu amigo, pastor Paulo, pastora Ana Paula, muitos anos, de amizade. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida, teu ministério, a tua família, em nome de Jesus. Verdade é que caminhar não é fácil, mas Jesus dá graça. Deus abençoe Stephanie, Deus abençoe o Gui. Glória a Deus, são as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Eu vi um tema aqui que está em Levítico, no capítulo de número 6. Eu vou ler o versículo de número 13. Tema sobre o fogo. Eita glória, é forte. Estava vindo para cá e na chegada acabei me perdendo. Fui parar lá na Assembleia de Deus aqui em cima. Falei, Jesus, que negócio é esse? Quero ler aqui Levítico, capítulo de número 6, o versículo de número 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Glórias a Deus. Esse tema, ele é um tema muito forte. Quando se fala em fogo que é enviado por Deus, é um fogo diferente, é um fogo santo, é diferente de um fogo estranho, não é verdade? Quem não lembra quando o profeta Elias se escondeu dentro de uma caverna? E a Bíblia diz, pastora Ana Paula, que naquele momento que o profeta está escondido, se sentindo sozinho e solitário, dizendo que os altares do Senhor foi quebrado, que a aliança foi rompida e que apenas ele estava como profeta de Deus naquele lugar. Quando Deus vai visitar e chamar ele, a Bíblia diz que passou um vento que balançava aquelas pedras, que passou um terremoto que balançou as montanhas, e também havia um fogo naquele lugar. É interessante que a Bíblia diz que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e também não estava no fogo. Aleluia! Verdade que a Bíblia nos ensina que às vezes vem vento estranho, vem terremoto que não é de Deus, e aparece fogo que não é de Deus. Aleluia! Mas o profeta Elias, ele permaneceu dentro daquela caverna. Ele só vai sair que quando a voz de Deus falou com ele. E a Bíblia diz que era uma voz mansa. Aleluia! Eita Deus! Tem profeta que ainda conhece a voz de Deus. Tem profeta que ainda sabe quem é o Senhor. Eita glória! Caverna muitas das vezes, quando o profeta entra, aleluia, talvez alguém quer enganar o profeta escondido, mas o engano não arranca profeta da caverna. O que tira profeta da caverna é a voz de Deus. A voz de Deus está na casa aqui dizendo para alguém: hoje eu vou tirar profeta da caverna. Prepara, abre os teus ouvidos, porque Deus está falando. Rabanara saia, rebandará e assume récia. Eita Deus! Interessante que em Levítico, um dos livros do Pentateuco, é muito interessante, é sobre a tribo de Levi. Quando Moisés teve um encontro com Deus, Deus já tinha arquitetado, planejado tudo para aquele encontro.
O primeiro que Deus vai fazer é tirar Moisés de um palácio, aonde ele tinha comida, tinha vestes, tinha do bom e do melhor, e Deus vai preparar um cenário para arrancar Moisés de dentro de um palácio, para levar para um deserto. E deserto é lugar que profeta aprende, é lugar que profeta é forjado. Não tinha como forjar o profeta dentro de um palácio. E Deus prepara um cenário para tirar Moisés do palácio e colocar ele no deserto. E ele vai ficar naquele deserto por anos. E certo é que a Bíblia diz que ele estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. E ele resolve ir ali até Horebe, o monte de Deus. E quando ele está naquele monte, a Bíblia diz que havia uma sarça e uma chama de fogo se acende. E um anjo estava dentro daquela chama de fogo e disse: Moisés, Moisés vai dizer: eu vou me virar e vou ver esta grande visão. Pensa num homem que quer agora viver um sobrenatural, porque aquele que diz: agora eu vou virar e vou ver essa grande visão, ele tinha certeza de uma coisa: ele ia ver, ele ia sentir, ele ia provar do sobrenatural de Deus. Mas para ter uma visão como essa, Deus vai requerer algo. Quando Moisés se vira, o anjo está falando com ele, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está pisando, ela é santa, da gaia sobre renara para séria. Ele estava dizendo, o Senhor dizendo para ele: a terra que tu está pisando não é uma terra normal, ela é santa e requer santidade. Então remove as sandálias dos teus pés. Tirar as sandálias é ficar descalço. Alguma coisa deveria ser tirada ali de Moisés. Mas certo é que além da visão, ele está ouvindo a voz do Senhor. Visão e ouvir. Às vezes tem pessoas que não têm a visão e não ouvem Deus. Tem pessoas que não ouvem e também não têm a visão. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje que haverá uma experiência sobrenatural. Moisés é chamado para uma grande missão. A história você conhece, ele vai ser um líder que vai libertar o povo do Egito. Não era coisa fácil. Mas sabe o que é interessante quando você lê em Levítico, o capítulo de número 6, o versículo de número 13, que tem uma chama, que ela arde no altar e não se apaga. Olha onde a chama está em um altar. Mas vai haver um momento que Deus vai falar com Moisés para construir um santuário. E nesse santuário havia um lugar santíssimo, um lugar santo, e havia o átrio, o pátio. A Bíblia diz que lá no lugar santíssimo, Deus ordenou que levasse a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, e a colocasse separada no lugar santíssimo, e cobrisse com um véu. E além do véu colocasse uma cortina. E a arca simbolizava a presença. Eita glória! Quem não lembra dos feitos da arca da aliança, que por onde passava a glória de Deus se manifestava. O que Deus estava querendo dentro do santuário, que era santíssimo, que a presença do Senhor permanecesse dentro do templo. Há uma presença de dentro do templo. E havia o lugar do altar, aonde se colocava o sacrifício. Mas olha que interessante, para o sacerdote chegar até o lugar santíssimo, até a arca,
havia uma tradição. Ele entrava pelo pátio e ficava diante de uma pia, onde a água escorria. Ele tinha que lavar as suas mãos, lavar os seus pés, trocar as suas vestes e entrar dentro do santuário. Quando ele chegava ao lugar que era para colocar o holocausto, para oferecer o sacrifício ao Senhor, era interessante que ele chegava e o fogo estava aceso, estava queimando. Aquele fogo não se apagava, mas quando ele chegava, ele tinha que separar as cinzas. Ele colocava a cinza de lado, o fogo aqui continuava aceso. A Bíblia diz, pastor, que ele não poderia remover as cinzas naquele momento. Ele tinha que voltar, colocar outras vestes, e aí ele pegava as cinzas e tirava as cinzas que estavam no altar, ao lado do fogo, e saía para fora do arraial, e tinha que ir para um lugar limpo, colocar as cinzas. As cinzas não poderiam ficar em qualquer lugar. A Bíblia é clara em dizer: a cinza que era tirada do altar, ela tinha que ficar em um lugar limpo, porque até a cinza era santa. Eita glória! A séria, tu está entendendo? O fogo queimava a lenha, a brasa acendia, depois virava cinza, mas mesmo sendo cinza, ela é santa, ela é santa. Eita glória, tem que ficar em lugar limpo. Jesus está dizendo para alguém hoje: tu está pensando que a tua cinza está contaminada? Ela é santa porque teve oração, teve jejum, teve consagração, teve busca. Eita glória! A brasa só não acende se faltar a oração, se faltar o jejum, se faltar a consagração, se faltar a palavra, caia sobre. Às vezes a falta de um avivamento e de um renovo, muitas das vezes não está na vida do pregador, não está na vida do adorador, está em nós mesmos. A mudança, a transformação, de sair do comodismo, de sair do que é comum, para querer viver o sobrenatural. Quando o sacerdote ele saía, depositava as cinzas no lugar limpo, Deus falou para Moisés: fala para Arão e seus filhos para cuidarem do santuário. Diga para remover as cinzas, mas também para colocar lenha, para que o fogo não se apague. Passava a noite todinha ao altar, o fogo ardia e não se apagava. Recolhia-se as cinzas, e ainda pela manhã o sacerdote trocava suas vestes novamente e entrava no altar e colocava as lenhas. E Deus falava: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus estava falando: o fogo é 24 horas, não se apaga, porque ainda tinha alguém que cuidava do altar, ainda tinha profeta que recolhia cinza, ainda tinha profeta que colocava lenha, ainda tinha profeta que cuidava do altar, que cuidava do fogo. Ainda tem gente que cuida do altar, ainda tem unção na casa, ainda tem azeite, ainda tem poder de Deus. E Deus falava a Moisés: Moisés, dê ordem para Arão pegar o azeite e ungir todo o santuário.
ele pegava o azeite e saía ungindo tudo. E quando chegava no candelabro, ele pegava o azeite puro batido e colocava sobre as lamparinas, e o candelabro era aceso. O fogo permanecia no santuário. E a Bíblia diz que quando o santuário estava pronto, havia uma nuvem da glória de Deus que pousava em cima, e que a glória de Deus se manifestava. E tinha um momento que Moisés tentava entrar no santuário e não conseguia, por causa da glória de Deus. Ele tentava, mas não conseguia, porque a glória permanecia e prevalecia. O fogo no altar não se apagava, e a glória de Deus permanecia sobre o santuário. A glória de Deus está dentro da casa, vai permanecer na minha e na tua vida. E o fogo no altar não vai se apagar. Eita glória! O fogo era tão verdadeiro que a Bíblia diz que chega um certo tempo da vida de Moisés que ele se sente cansado, ele se sente velho. Quem nunca já se sentiu cansado aqui na vida? Quem nunca já passou por isso? Eu estava no monte no sábado, lá no Monte da Luz. Pensa no cansaço, pastor. Trabalho a semana inteira, e eu estou lá no monte, eu e mais 2 amigos. E eu falava com Deus assim, eu só assim, antes de subir, já chegando ali no pé do monte, eu falava assim, estou tão cansado. O cansaço batendo. Daqui a pouco nós começamos a orar os 3. Pensa num quebrantamento. Pensa num choro, nas lágrimas descendo, sentindo a presença. Se embaixo já estava bom, imagina quando sobe, como é que vai voltar? Quando Moisés também subiu o monte, teve um momento que ele desceu, mas a Bíblia diz que quando ele desceu, o rosto dele resplandecia de uma luz tão forte, de uma glória tão poderosa que se manifestava, que todo mundo que estava com ele viu. Era diferente, era um brilho diferente, era um brilho que resplandecia. E este brilho de Deus está aqui hoje. O fogo do altar que não se apaga, que prevalece. Tem um avivamento acontecendo aqui hoje. Jesus entrou para dizer: eu estou tirando o cansaço, aleluia, eu estou tirando a tristeza, glória, porque na presença dele até a tristeza vai ter que saltar de alegria, aleluia. Mas chegou o momento do cansaço de Moisés, e ele diz: eu estou cansado, as minhas mãos eu não consigo mais segurar. E Deus falou: Moisés, eu vou te ajudar. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: eu vou te ajudar. Moisés, separa 70 anciões. Moisés não está sabendo o que Deus vai fazer, mas ele pediu: separa 70 anciões. Moisés escolhe no meio da multidão 70 anciões. Deus vem e tira do espírito que está nele e coloca sobre os 70. A capacitação divina que está sobre Moisés vai cair sobre os 70 anciões. Deus separa pessoas para ajudar. Deus separa pessoas para colaborar. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu vou separar pessoas para te ajudar. Eu vou separar pessoas para colocar na tua vida, não para te atrapalhar, mas para te ajudar, para te levar para mais perto do Senhor, para ter uma comunhão maior. Oh glória! Jesus está separando pessoas verdadeiras, que não vão te trair, que não vão te decepcionar. Está chegando pessoas enviadas por Deus na tua vida, na tua história.
Mas o fogo queima no altar porque alguém lá dentro está cuidando do altar. Interessante que o lugar santíssimo, o sacerdote só entrava lá de ano em ano. Aleluia. Era a presença, era a glória de Deus que a arca simbolizava. E interessante que todo esse fogo que se acendia e não se apagava. Eu me lembro também de Elias, quando está no Monte Carmelo, quando eles preparam o altar. Ele desafiou os profetas de Baal, os profetas de Aserá, e disse: há um grande desafio nesse monte, mas dentro desse desafio saberás quem é de Deus e quem não é. O profeta desafia os falsos profetas e diz: faça o seu altar, ofereça o teu holocausto, mas o Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro. Interessante que naquele momento aqueles profetas de Baal fizeram o seu altar, o seu holocausto, clamaram de manhã até perto do meio-dia, e o Deus dele não respondeu. Não houve voz, não houve movimento, e havia um povo naquele monte que estava desconcertado. Por que o povo estava desconcertado? Porque estavam dentro de si, em dúvida: nós vamos seguir Baal ou vamos seguir o Deus de Elias? Já viu pessoas subir para um monte desconcertado? Nesse monte tinha, porque Deus ia fazer uma obra maravilhosa. Ele ainda é misericordioso. Mas quando Elias diz: cadê o seu Deus? Talvez o Deus de vocês foi passear, eles não respondeu. Mas quando Elias vai fazer o altar, ele diz assim ao povo: se achegue para perto de mim. Aleluia. O povo sai de onde estava e fica próximo do profeta. Elias prepara o altar, ele pega a lenha. O profeta que sabe cuidar do altar, o fogo virá. Ele põe a lenha, ele reparte o carneiro, ele pega 4 cântaros de água e manda jogar em volta do holocausto. A lenha que Elias põe é diferente da lenha do Deus de Baal, porque lenha de profeta pega fogo, lenha de profeta acende. Lenha de profeta não é qualquer lenha. Tem lenha aí hoje? Porque Deus vai descer com fogo. Deus vai descer com fogo. Eita glória, Canarabassúria. Quando Elias ora, Deus responde com fogo. O fogo desceu, consumiu o holocausto, queimou a lenha. E a Bíblia diz que aquele fogo ainda lambeu a água que corria no altar. E o povo que estava lá em cima se converteram ao Senhor, se prostraram diante do Deus vivo, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tu está entendendo? Quando o povo se arrependeu, o avivamento chegou, porque arrependimento gera avivamento. Subiram do monte, agora estão descendo diferente. Estão descendo no fogo, estão descendo no poder, na unção. Eita glória! Eu já quero profetizar em nome de Jesus. Alguém chegou aqui, mas a volta vai ser com azeite, vai ser com unção, vai ser com fogo, vai ser com avivamento, vai ser com renovo. Alguém vai voltar diferente hoje. Eu não sei como foi a tua ida, mas a volta vai ser gloriosa. E se alguém acredita, dá um brado de glória aqui essa noite. Levante a calamacheia. O fogo no altar, ele não vai se apagar.
Ele foi encontrar com seus discípulos. E Pedro estava vivendo aquele momento de dúvida. Parece que acabou tudo aquilo que o Senhor me ensinou, parece que foi mentira. Pedro está com dúvida. Voltou para a velha vida. Andou com Jesus, conheceu Jesus, mas no momento difícil se afastou. No momento da prova ele recuou. No momento da adversidade ele não aguentou o peso. E ele volta. Só que Jesus tinha feito uma promessa para ele. E quando Jesus ressuscita, ele vai atrás daquele que ele marcou com a promessa. Jesus estava dizendo: eu vou cumprir o que eu disse. Porque Jesus não é mentiroso, ele é a verdade. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele estava dizendo: não tem outro caminho para chegar em Deus se não for por mim. Jesus falou isso. Não tem outro caminho. E tem gente aí fora que fala que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Só tem um caminho que leva a Deus. É Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele vai encontrar seus discípulos. Ele diz assim aos seus discípulos: recebei o Espírito Santo. Ele soprou. E diz: recebam o Espírito Santo. E ele diz: assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. E os discípulos naquele momento não estavam entendendo. Mas olha que interessante, primeiro ele soprou e diz: recebei o Espírito Santo. Ainda não estava em Atos 2. Ele sopra. E naquele sopro, os discípulos receberam o Espírito Santo. Quem crê nisso? Porque ele sopra e ele diz: receba o Espírito Santo. E eu comecei a ler essa parte e disse: mas me entregou o Espírito Santo antes de Atos 2. E João Batista dizia lá no Jordão: vem aquele que eu não sou nem digno de desatar os nós de suas sandálias, porque eu batizo com água, mas quando ele vir, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que ele diz: batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando estava a chegar em Atos 2, Jesus fala aos seus discípulos assim: olha, permaneçam em Jerusalém, porque o meu Pai delegou uma promessa para vós. E a promessa, ela espalhará pelos 4 cantos da terra. Vocês serão minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e nos confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Permaneçam, fiquem, não saiam fora. É promessa do meu Pai. Muitos têm pulado fora, muitos têm se afastado, mas a promessa tem que acontecer para aqueles que permanecem, para aqueles que ficam. Senhor, o que vai acontecer? Fique em Jerusalém. Vai vir do alto um poder que vocês não conhecem ainda. Mas espera aí, Jesus soprou e disse: receba o Espírito Santo. E Jesus está falando de um poder que eles ainda não conhecem. Tem mais. Ainda tem fogo. Quando Jesus fala: fique em Jerusalém, o interessante é que Pedro, quando ele reencontra Jesus, Jesus reafirma a promessa que ele tem. Pedro, eu disse que você ia ser pescador de homens. Você será um pescador de homens. E Pedro, ao ouvir o que Jesus tinha a dizer, Jesus foi apenas relembrar Pedro que a promessa estava viva, que ele tinha retornado, que tudo o que ele passou tinha que acontecer como as Escrituras diziam. Mas a Escritura trouxe uma promessa dizendo: ele vai ser crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele vai voltar. E a promessa se cumpriu. Jesus ressuscitou, ele voltou, e
ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e fará lembrar de todas as coisas que eu disse. O Espírito Santo veio, desceu. Se outrora no Velho Testamento só o sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, agora nós temos o acesso ao lugar santíssimo, porque o véu foi rasgado. Eita glória, porque o povo ficava de fora, o sacerdote entrava, ele tinha acesso, mas quando Jesus, eita glória, ressuscitou, ele deu esse acesso para mim e para você. Você pode entrar no lugar santíssimo, é promessa, mas ele está dizendo para alguém: permaneça. Vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você vai desanimar, mas no dia cansado, no dia que estiver desanimado, ele vai estar bem do seu lado, dizendo no teu ouvido bem baixinho: prossiga, continua, não largue, continua, porque eu estarei contigo até a consumação. Jesus não te deixou sozinho, não te abandonou. Quem aqui não tem provas? Quem aqui todo dia não tem uma batalha, uma luta? Mas é nos dias de batalha, nos dias de luta, que Jesus segura na tua mão e te diz: eu não te largo, eu não te deixo. E Ele está dizendo: tu é vencedor, porque a Bíblia nos promete que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a promessa para que Jerusalém era o poder ia descer. E quando eles permanecem em Jerusalém, a Bíblia diz que havia aproximadamente 120 homens no mesmo lugar, e que veio do céu um som de um vento impetuoso. Esse é vento de Deus. Vento de Deus entrou na casa, e foram vistas sobre a cabeça de cada um línguas repartidas como de fogo. Quem crê que o vento do Senhor está aqui dentro? Tem línguas de fogo pousando sobre a tua cabeça, e todos foram cheios do Espírito Santo. O fogo desceu, o Espírito Santo tomou todos eles. E sabe o que é interessante? Que Pedro está no meio dos 120. Ele se levanta na autoridade do Senhor. Ele vai trazer a lembrança do que está escrito em Joel, que naqueles dias o Senhor ia derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, e que haveria profecia, haveria visões. Está vendo profecia, está vendo visões. É um culto profético, é um culto de jovens. Era uma rachia. Mas alguém naquele meio não estava entendendo. Alguém naquele meio não estava compreendendo, manifestado o poder da glória de Deus. Mas quem estava ligado naquele momento, quem estava buscando, quem queria receber naquele momento. E Pedro vai sair dali com uma unção poderosa. Pedro vai sair dali agora diferente, e ele vai ser um agenciador do Evangelho, vai ser um agente de milagre, de libertação, de salvação. Eu vim profetizar em nome de Jesus, que neste culto de jovem dessa noite, vai sair daqui agente de milagres, agente da unção e do poder de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus.
Atos capítulo número 3. A Bíblia diz que colocavam na porta de um templo um homem aleijado desde o nascimento. Colocavam na porta do templo para pedir esmola. Todos os dias a Bíblia diz que esse homem era levado, era carregado, e colocavam ele na porta do templo para pedir esmola. Todos os dias era dessa forma. Mas quando Pedro e João saíram do dia de Pentecoste, eita Jesus, saíram do templo, Stephanie, cheio do poder da unção, já não são mais os mesmos, já não são mais homens comuns, são homens agora, cheios do Espírito, cheios da graça, e eles estão indo para aquele templo. Aonde está aquele homem, pastor? Eles estão indo para a oração. Parecia apenas o mesmo dia. Parecia que aquele homem que estava na porta do templo ia viver o mesmo dia como vivia o cotidiano. Mas aquele homem não sabia que era o dia da mudança de história dele. Aquele homem não sabia que o milagre estava chegando na porta. O que aquele homem não sabia é que o sofrimento ia acabar naquele dia, o choro ia cessar, o milagre ia se manifestar. Enquanto ele estava pensando, é só mais um dia de esmola, o céu já estava dizendo: hoje eu mudo a história, hoje eu arranco o cativeiro, hoje eu quebro esta prisão. O fogo do altar, ele vai continuar e não vai se apagar. Glória a Deus, Aleluia. Canto que me decala mandar saio. Foi na porta do templo. Pedro e João estão subindo. E quando Pedro e João vê aquele homem aleijado pedindo esmola, eles estão indo ao encontro dele. O milagre está chegando ao encontro. Eita glória! Eita glória! Porque alguém largou lá na porta do templo. Alguém disse: é só mais um dia. Alguém não está acreditando que tem mudança. Mas o céu está dizendo: é hoje. É hoje, é hoje. Tem mudança hoje, tem milagre hoje. Tem resposta do céu hoje. A manda caia sobre. A manda canta cheia. Pedro e João está subindo, e quando olha para aquele homem está pensando: eu vou pedir esmola para estes dois que estão chegando. glória a Jesus. Enquanto ele está pensando que vai vir esmola, o céu estava dizendo: está vindo provisão para a tua necessidade, está vindo socorro do céu para uma grande mudança. De cada mandaia séria, amando e de comunúbrias. Pedro e João chegaram diante do homem e disse: olha para nós, não temos ouro, não temos prata. Sabe o que é interessante, pastor? O desejo daquele homem naquele momento não era ficar curado, ele queria esmola, porque ele não acreditava mais que a vida poderia mudar. Ele estava desacreditado da vida, e tudo que sabia é que as pessoas no outro dia iam carregar ele, colocar na porta do templo, e quando o templo se fechasse, alguém ia buscar ele de volta. Ele estava necessitado na porta, mas enquanto ele queria algo, Deus tinha algo maior do que ele pensava. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém de hoje? Alguém está desacreditado. Tu tem pedido algo para o Senhor e Ele ainda não te deu. Está preparado para Ele não dar o que você está pedindo, mas Ele te dá algo maior do que isso que você está pedindo. O céu sondou, já sabia da história, mas quando Pedro e João disse: olha para nós, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Eles pegaram na mão daquele homem e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Senhor, sem prata,
Só com o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele homem ficou em pé. Há quanto tempo ele não ficava em pé? Jesus está colocando alguém de pé hoje. A Bíblia diz que os seus tornozelos se firmaram. Deus está te firmando aqui hoje. Ele começa a saltar, porque ele não estava acreditando no milagre que ele recebeu. Outrora ele queria esmola, mas ele não sabia que o céu tinha decretado uma mudança de vida. O céu desceu na casa hoje dizendo: há decreto de Deus para mudança de história aqui hoje. Há um decreto do céu dizendo: eu te coloco de pé hoje para viver uma nova história. Tem nova história aqui hoje, porque é um decreto de Deus aqui hoje. Tem mudança, porque o fogo do altar está aceso. O fogo do altar não se apaga. Glória a Deus, eu creio. Ele saltou e pulou. Será que alguém vai carregar ele na volta? Ou ele vai voltar andando? Ele vai voltar para casa andando. Ele vai voltar para casa com milagre. Ele vai voltar para casa com a resposta de Deus. O amanhã dele ninguém mais precisa carregar. O amanhã dele não vai mais ser de choro, não vai mais ser de decepção, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Jesus está dizendo para alguém: está chegando a alegria ao amanhecer da glória. Aplauda o nome do Senhor essa noite. Amanda pode começar a louvar de novo, amém? Os irmãos hoje continuem nessa unção, continue nesse ligamento com o Senhor, amém? Estou louvando o Senhor. Esteja disponível ao Senhor. Senhor, obrigado por ter falado grandemente conosco, Senhor Jesus. Senhor, continue falando conosco, Senhor. Glória, aleluia, Jesus. Está preparado. Somos dois de Deus. Pegou o coração disposto a queimar. Já estão chegando aqui. Agora somos dois de Deus. Pegou o coração disposto a queimar. Vamos cantar todos os versos? E todos os
você pela presença de cada um essa noite. Espero que o Senhor tenha falado grandemente ao coração de vocês. Espero que vocês saiam daqui avivados, que vocês não esqueçam de manter a chama acesa, amém? Amém? Amém! Glória a Deus, aleluias. Eu vou passar para o nosso pastor para fazer a oração final, amém? Senhor Jesus, amém? Eu quero essa noite pedir a Deus, agradecer a Deus mais esse culto abençoado, um culto de transformação, um culto de mudança, Que nessa noite você receba a sua mudança nesta noite. Tem alguém no seu meio que quer voltar para Jesus nessa noite? Tem aqui, Bruna, a Bruna, Vem cá comigo nessa noite. Eu vou abençoar a Bruna, Ele conhece o seu coração, sabe a sua necessidade, sabe também o porquê você entrou nessa porta, Aí só vamos no hospital para estar doente, E aqui foi sua porta e escape do seu corpo, verdade? Seja já afastado, Quer voltar agora, verdade? Deus, Deus seja louvado sobre a sua vida. Amém? Vamos orar com a Bruna, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu acredito, Deus, que hoje tem festa no céu, Deus. Quando, Deus, uma alma, Deus, se arrepende, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. E que nesta noite, Pai, o Senhor escreva, Pai, o seu nome de volta no livro da vida, Deus. Pois ela reconhece nesta noite que precisa, Deus, necessita, Pai, para voltar para a tua casa, Deus. Eu sei, Deus, que muitas das vezes é difícil, Deus, como é difícil, Deus, porque o inimigo, Pai, ele quer nos tirar, Deus, constantemente da tua presença, mas graças a Deus, que ela foi tocada pelo Espírito, Deus, através da palavra do Senhor, Deus, foi tocada através da oração, Deus, e ela reconhece, Deus, que ela precisa, Deus, voltar, Deus, para a tua casa, assim como o filho pródigo, Deus, que voltou para a casa do Pai, assim nesta noite a tua filha Bruna, Deus, está de volta para a tua casa, Deus, Pai, mais uma vez nesta noite, Pai, nos seus momentos de fraqueza, o Senhor seja, Pai, forte na vida dela, nos seus momentos, Pai, de solidão, que o Senhor seja a presença na vida dela, nos seus momentos, Deus, de tristeza, que o Senhor seja a alegria na vida dela, Deus, pois nesta noite, Pai, a Bruna reconhece que necessita, Pai, urgentemente, Pai, está debaixo das tuas mãos, então que nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, guarda a Bruna, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, guarda a sua família, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, coloca, Deus, fechou, Deus, do lado dela, para fortalecer ela, Deus, para fortalecer na fé, Deus, e quando ela estiver, Deus, fraca, Deus, o Senhor envie, Deus, alguém para andar com ela nesta noite, ó Pai, Senhor, nesta noite, Deus, mais uma vez, Deus, eu apresento, Deus, a vida da tua serva, Deus, pois ela está de volta para a tua casa, Deus, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, amém, Bruna? Seja muito bem-vindo no nome de Jesus Cristo, viu? E o Senhor abençoe esta noite em nome de Jesus, amém? Dê um abraço, galera, em nome de Jesus Cristo, viu?